Adeptos do buy and hold e fiéis de Nossa Senhora do Longo Prazo, será que a crise na Bolsa de Valores ainda nem começou? O negócio está só começando, a coisa tá feia, mas está melhor do que semana que vem ainda? Será que é hora de mudar de religião, mudar para renda fixa e para Nossa Senhora do Rentismo? Vamos lá, nada de entrar em pânico, beleza? Nada de pânico, né? Porque a gente já sabe que, como diria o nosso amigo guarda-vida Emerson, seguidor aqui do canal, o investidor não tem um minuto de paz. Eu acho que isso aqui vai virar bordão no canal, meu cara, eu tô roubando sua frase aqui, não sei se você deixa, eu já roubei mesmo, se você não patente, eu já roubei. Aliás, deixe sua frase aqui nos comentários. Resuma o momento e a vida do investidor brasileiro em uma frase. Inclusive você, guarda-vida Emerson, porque essa já não é mais sua, você tem que ter outra frase. Mas também sabemos que é nas crises que surgem geralmente as melhores oportunidades de investimento. Então, se você quer saber mais sobre essa possível crise e como que ela pode afetar os seus investimentos, o setor bancário parece que tá para entrar em crise, muito também sobre o setor bancário a gente vai ver aqui, ações de bancos na nossa Bolsa de Valores, vamos comentar. Fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar tudo, beleza? E quem já é de casa, como de costume, sapeca o dedo no like. Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é o Valor em Ação, um canal que te conta a verdade sobre o mundo dos investimentos, tentando manter uma didática que você consiga entender. Certo? Até porque esses assuntos às vezes são meio chato pra caramba. E o que está acontecendo, meus queridos amigos? O que acontece nesse momento eu te conto. Primeiramente, a gente precisa falar aqui do Credit Suisse. Agora, as ações do Credit Suisse, que é um grande banco, voltaram a despencar hoje, quarta-feira, por conta da crise vivida pelo setor bancário. A gente teve a falência do Silicon Valley Bank, o SVB, eu fiz vídeo aqui no canal, e o Credit Suisse ele já está meio que abalado, meio capenguinha nos últimos anos, né? A gente teve uma série de escândalos, mudança de liderança no banco, questionamento até na justiça com relação a esse banco suíço, que é um grande banco do mercado financeiro global, e essa nova queda vem justamente após o banco revelar ontem que identificou debilidades significativas em seus procedimentos de balanços e controles nos últimos 2 anos. Isso aqui meio que tá parecendo coisa de americanas, isso aqui, meu querido. Mas vamos ver, não é bem isso, né? Isso gerou, é claro, um alerta, né, em um momento em que o setor bancário está em alerta já, né? Investidores estão com essa crise do SVB bem fresquinha ali, nem na memória ainda foi, já está na cabeça ainda. E com medo de que isso se espalhe por todo o setor bancário global, os investidores estão muito preocupados, as autoridades também monetárias mundo afora também. O Credit Suisse, já na semana passada, ele adiou a divulgação do seu relatório anual depois de a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, mais ou menos, questionar justamente as demonstrações de fluxo de caixa de 2019 e 2020. E aí, hoje, o trem descambou um pouquinho mais. O maior acionista do Credit Suisse já descartou a possibilidade de investir mais dinheiro no Banco Suíço depois de ver a sua participação despencar também. Então, será que o Credit Suisse pode quebrar, vai entrar em crise, é um colapso? Porque a gente sabe que quando um banco quebra, aí quebra outro, depois se um monte de banco começar a quebrar, o negócio vira sistêmico e aí tem até medo do tamanho que isso pode, né, ter. Mas segundo o presidente do banco, a exposição ali, a posição financeira do Credit Suisse, ela é bem segura, bem sólida, e ele também rebateu qualquer hipótese de a instituição financeira precisar de ajuda governamental. Mas isso não impediu as autoridades do Banco Central Europeu, meus queridos, de entrarem em contato ali com os bancos e fazer umas perguntinhas sobre a exposição financeira que eles têm ao Credit Suisse. Porque o Credit Suisse, não sei se você sabe, ele é classificado como instituição financeira sistemicamente importante, segundo as regras bancárias internacionais que foram criadas depois da falência do Lehman Brothers, aquele banco gigantesco lá em 2008. Então, essa designação exige que o banco, inclusive, detenha quantidades maiores de capital no seu balanço, mantenha planos para uma liquidação ordenada de suas operações, caso ele venha a ter problemas. E a gente pode dizer, né, que, entre aspas, pelo menos, o banco já está tendo
problema. Então a tal da corrida para o saque pode quebrar um banco sim. Se todo mundo querer correr para resgatar ali ao mesmo tempo, um banco ele pode quebrar. E aí se a gente tem um momento em que os investidores estão preocupados com bancos menores, bancos pequenos correm esse risco, e geralmente quando acontece essa corrida bancária, você não vai tirar o seu dinheiro e vai deixar ele debaixo do colchão. Se você é um grande investidor também, você não vai tirar esse dinheiro e vai colocar na sua casa, dentro de um cofre. Você pretende colocar em outro banco que você confia mais, que passa mais confiança, mais credibilidade. O sistema bancário, o setor bancário é confiança, é credibilidade. Não tem mais lastro nenhum aquela bagaça. Já acabou em Bretton Woods há muito tempo. E aí você vê, você está ali com seu dinheiro em bancos pequenos, que oferecem às vezes alguma rentabilidade maior, alguma vantagem, e aí você vai tirando. Mas quando isso acontece em um banco grande, que representa ali uma parcela significativa do mercado financeiro global, que apresenta inclusive risco sistêmico para todo o sistema bancário, o negócio já começa a ficar mais preocupante. A galera fala, porra, e agora, se isso acontece nesse banco, outros bancos podem quebrar, então vamos ficar com o pé atrás para não tomar na tarraqueta. Mas se uma crise sistêmica de bancos acontece, será que a nossa bolsa de valores ela pode entrar no meio, pode sofrer também? É claro que pode. Hoje a gente está vendo a bolsa caindo, ações de bancos também. Se olha também aí a inadimplência batendo na porta de uma turma já, é Banco Inter, Bradesco, crise de crédito também já se alongando para entrar em campo, para entrar no gramado. Então, se for depender das notícias, você não terá um minuto de paz, né? E como é que dá para saber que o risco aumentou para o lado do setor bancário global? Por exemplo, como a gente identifica isso? A gente não, né? O mercado identifica. O seguro ele ficou mais caro, e quando eu falo o seguro para se proteger, o custo para proteger, por exemplo, os títulos de dívida do Credit Suisse contra a inadimplência no curto prazo, por meio de contratos de swaps, os famosos CDS, se você assistiu aquele filme lá que explica a crise de 2008, você entende? O custo desse seguro se aproximou de níveis que normalmente sinalizam maiores preocupações por parte dos investidores. Então, como eu falei, o investidor está com o pé atrás. Não tem motivo para pânico ainda, na minha opinião, mas está todo mundo pedindo, né, para os bancos centrais já aliviarem os juros. Então, Estados Unidos, Europa, Brasil aqui também. Olha só o que é que o Ray Dalio acha que está acontecendo. Olha a opinião dele. Para ele, o atual cenário é consequência do estouro da bolha do ciclo da dívida de curto prazo depois de o Banco Central americano aumentar a taxa de juros para combater o avanço da inflação que a gente teve. Então, isso aí é meio que um efeito dominó, essa medida contracionista impacta diretamente a relação dívida de crédito, né? E esse processo só termina quando o Banco Central voltar a imprimir dinheiro. Aí você fica, porra, mas o Banco Central está querendo corrigir a inflação, vai voltar a imprimir dinheiro? Que porra é essa? Para vocês terem noção, a crise de 2008, ela parece muito com o que está acontecendo agora, segundo o Ray Dalio. A diferença é que 15 anos atrás o problema estava lá concentradinho no setor imobiliário, em imóveis, e agora você está vendo ali empresas com fluxo de caixa negativo, empresas de private equity, de venture capital, que não dá lucro, é um monte de startup. E agora eu convido vocês a gente fazer aqui uma reflexão sobre o setor bancário. Então vamos voltar ao básico, meus queridos amigos. Back to basics aqui. O que são bancos? Né? O que são bancos? Se eu perguntar para uma criança, a criança já sabe, né? São instituições que têm, dentre os seus principais objetivos, ganhar dinheiro emprestando dinheiro para os outros, né? Concedendo crédito, né? Tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Perceba que eu disse ganhar dinheiro e não apenas conceder crédito. Então os bancos querem ganhar dinheiro. Se eles perceberem que o calote vai começar a explodir, eles vão parar de emprestar, vão exigir mais garantias. O mercado de crédito aqui no Brasil, ele ainda é muito concentrado. E aí, qualquer quebra aqui, isso sim seria, né, um risco muito grande para o nosso sistema bancário, mas ele está entre os mais seguros do mundo até. Os bancos no Brasil, eles estão sujeitos a regras regulatórias muito fortes, né, muito rigorosas, até pelo risco de que essas instituições, o risco que elas oferecem ao sistema financeiro, ao nosso sistema financeiro.
A insolvência de um banco, mesmo que seja um banco pequeno, para vocês terem uma ideia, é capaz de afetar a economia de um país inteiro e contaminar até outras economias, como aconteceu na crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, que foi uma quebradeira que o governo precisou salvar, né? E agora, muita gente com medo disso acontecer de novo, né? Ainda aqui no básico sobre os bancos, quais são os fatores que afetam essas empresas, principalmente as ações também? Taxa de juros, inflação, o grau de endividamento das famílias, o grau de endividamento das empresas, confiança do consumidor, confiança do poupador, dos empresários também para investir, tudo isso afeta o PIB do país, crescimento do PIB. Isso aqui, fatores macro. Se a gente for partir para o micro, crescimento de crédito, o ciclo de crédito, inadimplência, o spread bancário, tudo isso afeta. E por falar em taxa de juros, a Selic ela pode começar a cair já em junho, conforme a gente já tem aí a estimativa da maioria do mercado. A previsão é de que na próxima semana, o Copom mantenha os juros, mas já prepare o terreno ali para a queda dos juros em junho. Mas Badu, não querendo ser chato, mas isso não seria bom? O juro caindo, a Selic caindo, não ajuda as ações? Por que agora a bolsa caindo? Estão falando que a Selic já vai cair? Isso depende do motivo da queda e do setor. Você está vendo que hoje ações de utilities subindo enquanto a nossa bolsa de valores cai. Engie, Alupar, Taesa, até Sanepar subindo. E a Sanepar que nem lembrava mais como é que subia, está subindo. Eu acho que os nossos bancos eles devem sofrer com o aperto de crédito, com inadimplência maior sim, mas eu não acredito em quebradeira sistêmica por causa desses bancos em dificuldade nos Estados Unidos, quebrando na Europa também. Na verdade, eu não acredito em uma quebradeira sistêmica do setor bancário no mundo. Eu acho que a coisa agora não é tão grave. É grave, mas não tão grave como o que aconteceu em 2008. Por isso, eu acho que as ações do setor, principalmente aqui no Brasil, representam oportunidades para quem quer investir no longo prazo. Sim, no longo prazo. Essas crises foram boas também, essa crise que a gente está tendo, parece que é infinita. Foi boa para algumas coisas, metaverso, cadê? Todo mundo falava que o metaverso ia ser o futuro, vou investir em empresas que se expõem ao metaverso. Ninguém quer saber mais de investir nisso. Facebook já cancelando orçamento, empresas de tecnologia mandando um monte de gente embora, vai fazer home office não remunerado na sua casa. Então, empresas, elas correm para o que dá lucro nesses momentos, para o que gera caixa. Dinheiro fácil para startup, você está vendo que está acabando, as empresas de venture capital tendo dificuldade, até carro elétrico, que era o futuro daqui a 2, 3 anos, está sendo criticado. Não é bem assim, não dá para ter carro elétrico tão rápido para todo mundo, em todos os países. Então, fintech, que ia engolir os bancos, as fintechs iam engolir os bancões e agora parece que não vai mais, os bancões mostrando que o seu reinado ainda deve durar, as pessoas confiam neles, banco é confiança, é credibilidade, é experiência, na hora de conceder crédito. E por falar em crédito, o crédito é o motor da economia de hoje. Em todos os países não tem jeito, o capitalismo funciona à base de crédito, crédito é confiança. Se você desconfia que não vai receber, você não empresta, você não investe. Se você desconfia que não vai ter retorno também, enfim. Então quem viu a nossa aula sobre economia, que eu soltei hoje, para os membros aqui do canal, você já deve estar manjando muito desse assunto, Inclusive, seja membro, se você ainda não é membro aqui do canal, clica aqui em Seja Membro, que você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo, que já está lá e ainda vai sair muito conteúdo, tá? Mas a relação disso, do crédito com o setor bancário, com os nossos investimentos, a gente precisa considerar isso também. Então, os investimentos, eles são importantes para o crescimento de longo prazo de qualquer país, de qualquer economia. Investimento é importante, não tem como separar o mercado de capitais, o mercado financeiro, da economia do país, por mais que muita gente queira separar, não caia nessas conversas. Mas para ter investimento é preciso que haja poupança, as pessoas precisam poupar dinheiro, juntar um dinheirinho para investir. E os bancos são as instituições justamente por meio das quais uma pessoa que consegue poupar, ela pode oferecer recursos para quem deseja pegar dinheiro emprestado. Porque quando o governo ele resolve também aumentar muito as taxas de juros, geralmente a bolsa cai. Por quê? Por que a bolsa cai? Porque você tem a alta dos juros impactando na avaliação do preço das ações. Com a alta dos juros,
os investimentos que a gente estava falando também das empresas em novos projetos e no aumento de produção, isso diminui, esses investimentos diminuem, né? A geração de caixa que você projeta dessas empresas também diminui, por isso o preço delas cai e a alta dos juros afeta, dentre outras coisas também, nos investimentos de renda fixa. Os investimentos de renda fixa ficam mais atrativos. E nessa hora muita gente corre para a rentabilidade dos títulos de renda fixa, públicos e privados. Títulos públicos são aplicações de baixíssimo risco, logo torna-se mais atrativo para os investidores deixarem dinheiro em títulos públicos em vez de correr um risco muito maior no mercado de ações. Mas se isso dura também muito tempo, a economia ela começa a travar mesmo. Há uma taxa de juros mais alta, isso desacelera mesmo. E se a economia trava por muito tempo, esses títulos eles deixam também de ser tão seguros assim, porque com a economia travada, isso significa que lá pela frente é possível que muitas empresas comecem a ter dificuldades para honrar suas dívidas, americanas que o diga, né? Os bancos também podem ter problemas, inadimplência, o próprio governo ele pode ter dificuldade também, começar a ter dificuldade para pagar suas dívidas, porque uma taxa de juros muito alta aumenta o custo da dívida pública, assim como aumenta o custo das empresas também. Então a tendência é que isso seja realmente cíclico. A gente só não sabe, né, quando esses ciclos exatamente eles vão se inverter, vão trocar e quanto tempo que vai durar um ciclo de alta, um ciclo de baixa, mas se o governo e as autoridades monetárias, né, mundo afora, não fazem uma cagada estratosférica, né, do nível que já aconteceu aqui no Brasil na década de 80, por exemplo, que está acontecendo agora na Argentina, você vê Venezuela também praticamente acabando. Se o governo não faz uma merda desse tamanho, a tendência é que em algum momento, né, a Selic ela deve cair por conta de uma inflação também entrando sob controle ali. E aí os ativos de renda variável tendem a entregar, em média, né, retornos que compensem o risco que o investidor está correndo hoje para investir em ativos de renda variável, em ações, em fundos imobiliários. Então, sim, se o objetivo é de médio e longo prazo, a Bolsa de Valores, as ações são bons investimentos, desde que o investidor respeite o perfil, os objetivos, diversifique os seus investimentos, porque só pegando o gancho também no que a gente comentou no começo do vídeo, é isso aqui que está no seu controle, no controle do investidor, sob controle do investidor. E é isso aqui que vai dar a paz nos investimentos que o investidor tanto busca e não as notícias de curto prazo. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Seja membro.